Olá, turma, tudo bem? Professor Adriano. E vamos a mais uma aula. E hoje iremos falar um pouco sobre o comportamento do consumidor, essa psicologia, né, de consumo, que às vezes são abordadas, serem sensíveis a algumas demandas de preço, né, a questão de oferta. Então, essa relação entre as promoções, por que que quando eu estou dentro de um mercado, fui para comprar um determinado produto e quando eu ouço aquela palavrinha oferta, promoção, e eu simplesmente mudo o meu jeito, o meu comportamento de compra. E aquilo que eu não fui para comprar, eu voltei com aquilo para casa. É muito interessante a gente entender um pouquinho sobre esse assunto. Isso vai envolver uma combinação de elementos tanto psicológicos, sociais, econômico. Então é muito importante que eu entenda sobre esse processo de tomada de decisão, desse comportamento. E como é que eu posso influenciar esse grupo? Para influenciar esse grupo, é importante que eu saiba qual é o comportamento dele na hora da compra, na hora desse consumo. E ele pode exercer três funções totalmente diferentes na hora que ele vai consumir um produto. Ele pode ser o utilizador, o pagador ou o comprador. Mas o que que é isso? Esse consumidor, ele pode utilizar o produto, ele pode ser apenas quem vai pagar esse produto. E ele pode ser o comprador desse produto. Quando ele fala em utilizar, é como você fosse comprar uma camisa. Você está precisando para você. Você vai utilizar aquele vestimento. Já o pagador, a criança ou adulto escolhe aquele determinado produto ou serviço e o pai ou a mãe ou um parente vai simplesmente pagar, tá? Agora, o comprador, ele pode estar relacionado somente a uma empresa B2B, é aquela pessoa que vai comprar para beneficiar uma outra empresa, o seu departamento, entre outras questões. É importante criar uma rede de relacionamento. E aí a gente fala sobre o marketing de relacionamento bem ativo, porque isso influencia muito dentro dessa compra. Por quê? Quando há uma análise desse comportamento, dessas fases, precisamos entender sobre ele é sensível ao preço? Não, ele é sensível à oferta, né? Às promoções. Ah, por que essa diferença toda? Porque o preço ele pode estar ali nivelado, mas ao mesmo tempo ele pode simplesmente ser modificado. Isso acontece em algumas redes de supermercado. Já aconteceu comigo. Eu estar em um determinado supermercado e aquele locutor fala: o preço do determinado produto acabou de despencar. Venha, porque temos poucas unidades. E a gente sai correndo, vai ali buscar. Isso é sensível ao preço. Então é muito importante você verificar sobre essas condições e apresentar para esse consumidor essa determinada opção. Essa tabela vai falar um pouquinho sobre essas questões. Como é que eu posso estimular? Olha só que interessante. Aqui eu tenho os fatores ambientais, que nós já falamos sobre isso. Aqui eu tenho os valores que vão falar sobre a característica desse comprador. E aqui também tenho o processo dele e a resposta. Então, quando eu falo de estímulo, eu falo entre preço, produto, praça e promoção, aonde a empresa tem o controle. Tá aqui, ó. Já quando eu falo de estímulo ambientais, que são aquelas forças ambientais que eu não tenho controle, eu estou falando sobre o aspecto econômico, técnico, político e cultural. Então, pessoal, olha só que interessante
saber as características de um determinado comprador. Quando eu olho nessa tabela e vejo que um comprador pode ter uma característica atitudinal, ele pode ter uma característica motivacional, também uma de percepção, ou de totalmente ser uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, ou um estilo de vida. Isso é importante na hora da decisão da compra e desse processo decisório. Então, entender esse consumidor é desvendar essa caixa preta que tem dentro dele. Qual a escolha que ele teve, se ele foi sensível ao preço ou não, e se ele foi sensível a uma determinada marca, se ele é totalmente um comerciante que ele escolhe pelo momento de compra que ele está vivendo, impulsionado sobre a expectativa de um determinado movimento de um mercado, ou que ele simplesmente se atente à qualidade de um determinado produto. Então, olha só, eu preciso identificar esse consumidor como individual, como uma pessoa física ou como uma pessoa jurídica. Olha quanta coisa envolve o processo de compra, a esse consumo. Então, é muito importante que você busque, como estudante, amante do conhecimento, todos esses ou todas essas estratégias para que possa influenciar na sua ou no seu, né, melhor dizendo, planejamento. Porque isso vai fazer você um melhor profissional. E sendo o melhor profissional, você vai ser esse diferencial. Então, aqui termina mais uma aula, mas busque mais conhecimento. Vá além da sala de aula. E até uma próxima.